Há dias que acordamos com o coração pesado, pensamentos acelerados, preocupações que parecem não ter fim, e aquela sensação de que estamos carregando o mundo nas costas. E mesmo tentando sorrir, por dentro tudo está um caos. Se isso tem acontecido com você, respira fundo e fica aqui comigo, porque hoje eu quero te lembrar de algo que pode transformar completamente o seu dia, e mais do que isso, a sua vida. Você não precisa controlar tudo, basta entregar a Deus e descansar nele. Pode até parecer simples demais para funcionar, mas essa é a beleza da fé. Quando confiamos no amor de Deus, na graça e no cuidado dele, encontramos uma segurança em Cristo, que não depende das circunstâncias. Nesse lugar secreto de descanso, o nosso coração encontra paz, mesmo no meio da tempestade. Mas como descansar se a ansiedade grita tão alto? Como soltar o controle quando tudo dentro de nós quer segurar? A resposta está nas palavras que Paulo disse com toda convicção: por isso estou bem certo. Romanos, capítulo 8 e versículo 38. Essa certeza não vem da lógica, mas da fé. E é sobre isso que vamos falar aqui. Ao longo desse vídeo, você vai ser conduzido por uma oração poderosa, reflexões profundas e promessas que vêm direto da palavra de Deus. Você entenderá que descansar em Deus não é passividade, é um ato de fé, de entrega e de coragem. Talvez você esteja cansado de tentar por conta própria. Já buscou resolver, controlar, prever, e mesmo assim continua se sentindo vazio. Então, hoje, a proposta é diferente. E se você deixasse Deus agir? E se, ao invés de lutar sozinho, você apenas dobrasse os joelhos e confiasse? Essa oração pode ser o início de uma nova jornada de renovação, restauração e, acima de tudo, de transformação interior. Fica comigo até o final e permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. Aqui, não buscamos fórmulas mágicas, mas sim, fruto do Espírito, maturidade espiritual e uma fé que se sustenta, mesmo em tempos difíceis. Antes de mergulharmos nos ensinamentos e reflexões deste vídeo, vamos orar juntos, porque esse dia e essa vida podem começar em paz, se começarem aos pés do Senhor. Senhor, neste momento, nos colocamos diante de Ti, com o coração aberto e sincero. Tantas vezes tentamos fazer do nosso jeito e nos perdemos no meio do caminho. Mas agora, reconhecemos, precisamos de Ti. Precisamos da Tua presença, da Tua direção e de uma transformação que somente o Senhor pode fazer. Não queremos apenas uma melhora temporária. Queremos um novo nascimento por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Pai, toca o mais profundo do nosso ser. Arranca de nós a velha natureza, aquela que insiste em reagir com orgulho, medo, ansiedade. Substitui tudo isso por um coração ensinável, quebrantado, disposto a viver conforme o Teu querer. Reveste-nos de graça, santidade e nos encha do Espírito Santo. Não queremos seguir uma religião, queremos viver uma nova realidade. Senhor, renova nossa mente, molda o nosso jeito de falar, pensar e agir. Ensine-nos a deixar para trás o que já morreu e a vestirmos de compaixão, humildade e amor. Que o fruto do Espírito descrito em Gálatas, capítulo 5, floresça em nós. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Queremos ser parecidos com Jesus. Sabemos que a verdadeira transformação não começa nas mãos, mas no coração. Por isso, te pedimos, quebra as resistências, cura as feridas, limpa os pensamentos e fortalece a alma. Ensina-nos a obedecer com alegria, mesmo quando for difícil, e que a nossa vida comece a refletir a Tua glória em tudo, nas palavras, nas atitudes, nos relacionamentos e nas decisões. Senhor, pedimos algo simples e profundo, mais de Ti, mais da Tua voz, da Tua presença, da Tua direção. Que cada amanhecer seja uma oportunidade de recomeçar contigo,
E que, ao longo deste dia, possamos andar em paz não porque tudo está resolvido, mas porque o nosso coração está seguro em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Entregar tudo a Deus não é apenas um ato de palavras, mas de fé verdadeira que transforma. Vamos juntos continuar pedindo a Ele que nos dê força, convicção e paz, para que nossos dias sejam cheios da Sua presença e da certeza do Seu amor inabalável. Prepare-se para experimentar uma renovação interior profunda. Você já tentou convencer alguém de algo de que você mesmo não tinha certeza? É difícil, concorda? A voz falha, a confiança balança e qualquer argumento parece frágil. Mas quando temos convicção, tudo muda. Falar com fé, com verdade no coração, é como acender uma luz que não pode ser apagada. E quando o assunto é fé, essa certeza é ainda mais poderosa. Pensa em um advogado que defende seu cliente com paixão, não porque é seu trabalho, mas porque acredita na causa. Ou um atleta que treina com garra porque tem certeza da vitória. Ou até aquele amigo que se declara com todo o coração porque está apaixonado de verdade. Em todos esses casos, a persuasão vem da certeza interior. É assim também na nossa vida com Deus. O apóstolo Paulo não falava sobre o amor de Deus como uma teoria bonita. Ele vivia essa realidade. Mesmo em prisões, perseguições e naufrágios, ele dizia com firmeza: "Por isso estou bem certo." Essa declaração não nasceu do conforto, mas da provação. É nesse lugar de confronto com a dor que a fé verdadeira se revela, e Paulo estava profundamente convencido do cuidado do Pai. Diariamente, precisamos dessa mesma convicção para caminhar. Não dá para viver pela opinião dos outros, nem pela emoção do momento. A fé que se sustenta vem de uma certeza que o Espírito Santo planta dentro de nós. Essa certeza nos torna ousados, confiantes, cheios de segurança em Cristo. Não porque somos fortes, mas porque estamos fundamentados em algo que não muda: o amor de Deus. Então, antes de tentar mudar o mundo ou convencer alguém sobre a sua fé, pergunte-se: estou convencido? Creio de verdade no que Deus é para mim? Essa convicção é o ponto de partida para uma vida que inspira e transforma. A boa notícia é que, se ainda não tem essa certeza, ela pode ser cultivada, e tudo começa pela palavra de Deus. Imagina alguém te dizendo com toda firmeza: nada, absolutamente nada, pode te separar do amor de Cristo. Foi o que Paulo declarou, e ele não falou por emoção ou otimismo barato. Ele falou com autoridade espiritual, com o coração cheio de fé e convicção. E essa certeza não é apenas dele, é uma promessa para mim e para você também. Nos momentos de dor, quando tudo parece desmoronar, essa verdade precisa ecoar dentro de nós. Às vezes, as circunstâncias tentam nos convencer do contrário, que Deus nos esqueceu, que Ele está distante. Mas a Bíblia diz que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios podem nos separar desse amor. Essa é a nossa âncora nos dias difíceis e onde encontramos segurança em Cristo. Muitos vivem tentando merecer o amor de Deus, como se fosse um prêmio por bom comportamento. Porém, esse amor não se compra, nem se perde por falhas. Ele é eterno, imutável e foi revelado na cruz. Jesus morreu sabendo de cada erro que ainda cometeríamos, e mesmo assim escolheu amar. Isso é graça. É por isso que Paulo falava com tanta ousadia. Ele entendia a profundidade desse amor. Você já tentou amar alguém que te rejeitou? Ou continuar amando mesmo quando doeu? É difícil demais. Mas Deus faz isso todos os dias por nós. Ele nos ama em meio às nossas dúvidas, falhas, e até nas vezes em que o ignoramos. Saber disso muda tudo. Tira o peso da culpa e coloca no lugar uma nova motivação: obedecer não por medo, mas por amor. Gerar fruto do Espírito não por pressão, mas por gratidão. Então, se hoje você se sente distante, indigno ou desanimado, lembre-se:
Nada pode te separar do amor de Deus. Nem o seu passado, nem os seus medos, nem o que estão dizendo por aí. Essa é a base da sua fé, o combustível da sua confiança e o ponto de partida para uma vida cheia de restauração e paz. E esse é o começo da transformação que Deus quer fazer em você. Há uma coisa que é certa: fé não nasce do nada. Ela é cultivada. E o solo mais fértil onde a fé cresce é a palavra de Deus. Quando mergulhamos nas Escrituras, algo dentro de nós começa a mudar. Os olhos espirituais se abrem, a mente se renova e o coração se fortalece. A Bíblia deixa de ser um livro distante e vira alimento diário para a alma. É impressionante como, quanto mais lemos, mais percebemos os sinais do amor de Deus ao nosso redor. Aquela passagem que já lemos várias vezes, de repente fala de um jeito novo. A fé se fortalece, porque passamos a observar com uma nova perspectiva. O que antes era medo vira confiança. A dúvida dá lugar à convicção. E o que parecia impossível começa a fazer sentido porque Deus é especialista em milagres. Lembra quando Paulo disse: "Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro"? Isso não é somente uma frase bonita, é um testemunho de alguém que foi moldado pela palavra. Essa perspectiva só nasce quando mergulhamos fundo nas verdades de Deus. É ali que descobrimos quem somos, quem Deus é e o que Ele quer fazer através de nós. A palavra nos dá direção em tempos de confusão e segurança em Cristo, em meio ao caos. Se você quer crescer na fé, comece com passos simples. Escolha um evangelho para ler. Medite em um salmo por dia. Use um devocional confiável. O mais importante é ter constância. Fé se alimenta todos os dias como maná no deserto. E quando essa fé firmada na palavra se torna parte de quem somos, nenhuma provação consegue nos paralisar. Podemos até balançar, mas não caímos, porque estamos enraizados. E a transformação acontece de verdade. Não vem da emoção de um culto, mas da construção diária de uma fé viva, real e firmada no que Deus diz e não no que o mundo mostra. As histórias bíblicas são um verdadeiro manual para quem busca crescer na fé e na confiança em Deus. Abraão, por exemplo, foi chamado a sair da sua zona de conforto e acreditar na promessa de um filho, mesmo quando tudo parecia impossível. Ele não apenas creu, mas foi declarado justo por essa fé, um exemplo claro de como a convicção abre portas para o sobrenatural agir. Davi enfrentou gigantes, inimigos e perseguições, mas sua confiança inabalável no Senhor foi o que o sustentou. Ele sabia que a força verdadeira vinha de Deus, não das próprias armas ou estratégias. Essa segurança em Cristo o fez vencer batalhas que pareciam perdidas, mostrando que a fé verdadeira se manifesta em coragem diante das adversidades. Daniel, mesmo em meio a um ambiente hostil, não abriu mão da sua obediência e comunhão com Deus. Na cova dos leões, ele demonstrou que a segurança em Cristo é maior do que qualquer ameaça terrena. Sua história nos ensina que a fidelidade e o fruto do Espírito nos mantém firmes, mesmo quando somos provados. Esther, uma mulher comum, chamada para um propósito extraordinário, arriscou sua vida para salvar seu povo. A oração, o jejum e a confiança no amor e na justiça de Deus a fizeram agir com sabedoria e ousadia. Ela nos lembra de que a transformação e a restauração passam pelo momento em que decidimos confiar e obedecer, mesmo sem garantias. O apóstolo Paulo, que passou por prisões, naufrágios e perseguições, nunca perdeu a fé. Ele entendeu que todas as provações serviam para moldar um caráter firme e cheio da graça de Deus. Sua vida é prova de que a fé cultivada na palavra e sustentada pelo Espírito Santo nos leva a experimentar milagres e a verdadeira renovação. A fé verdadeira não se mostra unicamente quando tudo está bem. É nas crises que ela se revela com mais clareza. Quando as portas se fecham, quando o milagre atrasa, quando o silêncio de Deus parece gritar, é ali que descobrimos se estamos realmente convencidos de que Ele está no controle. E veja, não é fácil manter a calma no meio da tempestade.
Mas é possível. E é poderoso. Pensa em Moisés diante do Mar Vermelho, em José na prisão injustamente, nos 3 jovens na fornalha ou na mulher do fluxo de sangue. Nenhum deles viu saída humana. Mas todos tinham algo em comum: convicção. Eles criam que Deus podia agir, mesmo quando tudo dizia o contrário. Essa fé que insiste, que resiste, que não larga a promessa, é a fé que move milagres. E sabe o que fortalece essa convicção? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Textos como: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos, capítulo 46 e versículo 1. E: o nome do Senhor é torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Provérbios, capítulo 18 e versículo 10, não são meramente bonitos, são armas de guerra. São lembretes de que, por mais que nos sintamos fracos, nada pode nos separar do amor de Deus. Nesse momento, entra o papel do Espírito Santo, ele nos consola, nos lembra das promessas, nos fortalece por dentro. Mesmo quando não sentimos nada, ele está ali trabalhando onde os olhos não alcançam. Crer em Deus nas horas difíceis não é negar a dor, é escolher confiar apesar dela. É declarar com firmeza: não entendo, mas sei em quem tenho crido. Então, se hoje você está passando por um momento duro, não se culpe, mas também não se entregue ao desânimo. Use essa dor como um altar e declare: Senhor, eu confio em Ti. Não precisa ter todas as respostas. Basta estar convencido de que Ele continua sendo Deus. Nesse tipo de fé, nascem os testemunhos que transformam vidas. E você está no caminho para viver um deles. Existem momentos na vida em que oramos, jejuamos, clamamos, e mesmo assim, tudo parece em silêncio. É como se o céu estivesse calado e Deus não estivesse se movendo. Mas o silêncio de Deus nunca significa ausência. Muitas vezes é um sinal de que Ele está trabalhando nos bastidores. Durante esse tempo, Ele está preparando o caminho, moldando nosso caráter, ensinando-nos a confiar. Mesmo quando não vemos nada, a fé precisa continuar ativa. O silêncio de Deus pode ser um teste para o nosso coração. Ele deseja ver se vamos permanecer firmes, mesmo quando não sentimos, não ouvimos e não entendemos. Foi assim com Jó. Ele perdeu tudo, clamou e por muito tempo não obteve resposta. Contudo, ele permaneceu fiel, e no fim, Deus restaurou tudo em dobro. O céu pode parecer em silêncio, mas o amor de Deus nunca se cala. Ele está atento a cada detalhe, mesmo em silêncio. A nossa resposta ao silêncio de Deus não deve ser desânimo, mas adoração. Louvar quando tudo está bem é fácil, mas louvar no silêncio é prova de maturidade espiritual. É nesses momentos que revelamos em quem realmente confiamos. Deus nunca prometeu que falará o tempo todo, mas prometeu nunca nos deixar. Então, mantenha seu coração rendido e sua fé firme, mesmo quando não houver palavras vindas do alto. No silêncio, somos treinados. Deus usa esse tempo para nos ensinar a andar por fé e não por vista. Quando os céus parecem fechados, Ele está nos ensinando a depender exclusivamente dEle. Não confunda silêncio com rejeição. Ele está vendo sua fidelidade, sua entrega, sua persistência. No tempo certo, Ele falará, agirá e te surpreenderá com algo maior do que você imaginava. Por isso, não desista. Quando Deus se cala, Ele está observando sua fé. Continue orando, continue louvando, continue confiando. Mantenha-se posicionado, porque o silêncio de hoje é o prelúdio da resposta de amanhã. Ele não se esqueceu de você. Ele está apenas preparando algo que exige tempo, estrutura e fé. O silêncio de Deus é sagrado. Honre-o com sua confiança. Em tempos de silêncio, confusão ou espera, precisamos ancorar nossa alma nas promessas eternas de Deus. Sua palavra é o nosso alicerce,
nossa direção e consolo. Quando tudo ao redor muda, quando os sentimentos oscilam, as Escrituras permanecem firmes. O que Deus falou continua valendo, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Ele não mente, não retrocede, e cumpre tudo no tempo certo. O segredo é manter os olhos fixos nele, e não nas ondas ao redor. Pedro afundou quando tirou os olhos de Jesus. Nós também afundamos quando tiramos o foco da palavra e colocamos nas dificuldades. Precisamos lembrar diariamente o que Deus prometeu, que Ele estaria conosco, que nos sustentaria, que nada nos separaria do seu amor. A promessa é o nosso farol na escuridão. Quando o medo bater a porta, responda com a fé. Quando a dúvida tentar dominar, declare as promessas em voz alta. Use a palavra como espada, como escudo, como âncora. Não há arma mais poderosa contra o desânimo do que um coração alimentado pelas Escrituras. Elas renovam a mente, fortalecem o espírito e acalmam a alma. Muitos heróis da fé venceram desafios impossíveis porque confiaram nas promessas de Deus. Abraão creu contra a esperança. Davi foi ungido rei, anos antes de sentar no trono. José recebeu um sonho e passou por prisões até vê-lo realizado. O que sustentou todos eles foi a convicção de que Deus não falha. Você também pode se firmar nisso hoje. Portanto, alimente-se das promessas. Grave-as no coração, repita-as em oração, declare com fé. Quando você vive baseado na palavra, nada pode te abalar. O silêncio de Deus pode durar uma estação, mas suas promessas são eternas. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Foco nele. Foco na palavra. Foco na fidelidade de Deus. E agora que você chegou até aqui, me responde uma coisa com sinceridade. O que está pesando no seu coração hoje? O que você precisa entregar, soltar, confiar nas mãos de Deus? Não carregue isso sozinho. Você acabou de fazer uma oração que tem poder para mudar tudo se for vivida com fé e obediência. E eu quero te encorajar. Não deixe essa semente morrer. Alimente-se com oração, leitura da Bíblia Sagrada e comunhão com o Espírito Santo. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: hoje eu entreguei tudo a Deus. Isso não é apenas um comentário, é um ato profético. É declarar em público que você escolheu descansar, confiar e caminhar em paz. E quem sabe a sua declaração não encoraja alguém que está prestes a desistir. Vamos juntos formar uma corrente de fé e transformação aqui nos comentários. E se esse conteúdo edificou a sua vida, não saia sem se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, toda semana, tem palavra, oração e direção do céu para te fortalecer. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de paz no coração. Porque, às vezes, uma simples oração pode ser o início de uma grande restauração. Você não está sozinho. Deus está com você e nós também. Que a sua fé cresça a cada dia e que sua vida seja marcada por milagres, fruto do Espírito e uma convicção inabalável de que nada pode te separar do amor dele. Permaneça firme, confiante e cheio de esperança. Entregue tudo a Deus e descanse. Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Que a paz do Senhor te acompanhe em cada passo.